No início, agradecer a visita do deputado Felipe Camozzato, do Novo, do Rio Grande do Sul, deputado estadual. Obrigado pela visita à redação do Jornal Timoneiro. Imagina, sempre um prazer estar aqui visitando vocês. Legal, bacana. Deputado, o senhor tem uma representatividade, um número de votos importante na cidade de Canoas, né? O Partido Novo tem um número de votos importante, principalmente quando vai fazer essa composição para a Assembleia Legislativa e também para a Câmara Federal, de pessoas que se sentem representadas. Tem também um vereador aqui que, embora tenha relações partidárias um pouco conturbadas nesse momento, né, mas tem uma representação, tem muita gente aqui em Canoas que se identifica com as propostas do Novo. O que, aproveitando a sua visita aqui à cidade, o que dá para dizer, qual é o seu olhar para a cidade nesse momento, para a região, como é que está o seu trabalho do seu gabinete, que possa dar também uma resposta aqui para os canoenses? Não, maravilha. Bom, primeiro, né, cumprimentar quem está nos acompanhando aí. Eu tenho uma identificação muito forte com Canoas, porque minha empresa ficava aqui em Canoas, aliás, fica ainda, eu saí da sociedade, ela segue, né? A gente já teve... Qual é a empresa? Unicontro, Fitolog, tem um grupo, são 8 marcas aí que nós temos no guarda-chuva, que nós temos, não, eu ainda falo como se eu fosse sócio ainda do negócio, não sou mais. Desde que me elegi em 2016 a vereadora em Porto Alegre, eu deixei a sociedade, mas ela segue tocada pelos antigos sócios majoritários, né, que tocam o negócio aí, todos nossa equipe de funcionário lá, que sempre foi... muito bacana, assim, a gente tinha endereço ali na Matias Velho, próximo ao Canoas Shopping, depois estamos aqui estamos, tô falando no plural, né? Mas é o TIC, né? Mas a empresa hoje está ali no bairro Niterói, está numa sede ali e tem filiais em Farroupilha e no sul do estado também, além de outras unidades que operam por licenciamento em outros estados. Então, a tua ligação com a cidade é antiga? É antiga, né? Mais de 10 anos aí que eu sempre vinha diariamente trabalhar, almoçar, né? Tenho muitos amigos, estudei com muitas pessoas daqui também, enfim. E o que eu vejo é que o Canoas está muito ligado a Porto Alegre, é uma cidade relevante não só no estado, mas também para a região metropolitana, né? Uma cidade que tem um perfil não apenas socioeconômico, mas um perfil empreendedor muito forte, que tem muito a ver com os valores do Partido Novo também. Eu acho que um pouco disso explica a votação e o engajamento das pessoas com relação à sigla, né? Lá atrás, quando a gente fundou o Novo no Rio Grande do Sul, em 2013, eu lembro que rapidamente a gente já estava fazendo eventos aqui em Canoas, porque tinha já uma demanda de pessoas interessadas nas ideias do partido. E em 2016, acabou que eu me elegi vereador em Porto Alegre, e desde meu mandato em Porto Alegre, muitas vezes eu vim, enquanto vereador de Porto Alegre, falar sobre o Novo e sobre o meu mandato aqui em Canoas, em eventos, ou mesmo na imprensa. Estive aqui no Timoneiro, por exemplo, falando sobre isso. Então, a gente tem um olhar muito claramente voltado para o desenvolvimento econômico e competitividade, né? Porque a gente entende que o desenvolvimento econômico ele é fundamental para que as outras áreas também funcionem, né? Para que a assistência social possa estar presente, para que a saúde e a educação elas possam estar também fazendo o seu papel, que a gente possa estar acolhendo aquelas pessoas que não estão no mercado de trabalho ou que daqui a pouco precisam de um suporte justamente do poder público para poder, né, ter uma condição de vida digna, né? E nesse sentido, não apenas Canoas, mas aqui na região a gente tem uma concentração populacional muito relevante, indústrias e empresas muito relevantes, tem um eixo logístico fundamental para o estado do Rio Grande do Sul e temos gargalos importantes que a gente procura trabalhar enquanto Assembleia Legislativa, né? E eles vão desde o tributário, mas especialmente nos investimentos de infraestrutura e no desenvolvimento da produtividade. Aí eu separo a questão de produtividade em duas frentes, né? Uma da infraestrutura do Estado, né? De conseguir ter né, formas de fazer o escoamento de produção, seja rodovias, ferrovias, hidrovias, né, aeroportos, conseguir dar a condição de infraestrutura também de estar recebendo essas empresas, estar recebendo esses investimentos e ter condição de retê-los, né, no nosso estado, porque geram empregos, geram renda e fazem uma promoção econômica no município que se instalam. E do outro lado, a questão do desenvolvimento, especialmente da produtividade e da educação, né? De conseguir fazer com que os nossos jovens, primeiro, eles tenham uma condição de educação que permita eles estarem no mercado de trabalho e depois optarem por ficar no Rio Grande do Sul. Muita gente se forma, né, tem aí sua formação escolar e acaba indo buscar, né, sua realização em outros estados, né? Porque o Rio Grande do Sul muitas vezes não tem oportunidade para essas pessoas. Ainda
ainda mais sendo um estado que tem um corte etário, né, de uma população mais velha, que está envelhecendo mais rápido que o próprio país, a gente tem um desafio de que muitos jovens que estão se tornando adultos, ou muitos adultos que estão entrando na aposentadoria, não estão tendo uma nova entrada de população economicamente ativa para repor essas vagas de trabalho, o que exige que quem está trabalhando, quem está hoje no mercado, precisa ser mais produtivo, né, para que o desenvolvimento econômico aconteça e o crescimento econômico aconteça, especialmente. E produtividade, estamos falando sobre conseguir inovar, conseguir fazer mais, né, com o mesmo recurso, conseguir melhorar os processos. Tem tudo a ver com a educação. E a educação no estado vai muito mal. Isso é tanto em Porto Alegre, quanto Canoas, quanto qualquer outro município do estado tem esse desafio. É o desafio escolhido como prioridade pelo governador Eduardo Leite, e que a gente espera também poder auxiliar, não apenas com os anúncios de reformas nas escolas, né? Porque eu acho que consertar goteira em escola é importante, mas não vai fazer com que o aluno aprenda a ler, escrever melhor, aprenda as operações matemáticas. Mas sim que a gente possa também adentrar na alteração da pedagogia, né? De como é que a gente ensina o aluno, como é que a gente faz com que tenha mais didática em sala de aula, que ele retenha o aprendizado e que ele tenha mais oportunidades depois de poder entrar no mercado de trabalho para poder conseguir ter um salário digno, conseguir ter uma realização de seus sonhos da sua carreira, né? Então, esse é o olhar que o Novo tem trazido para a política, né? E para isso a gente defende a responsabilidade fiscal para poder ter investimentos também, né? Coisa que a gente fala bastante sobre privatizações, sobre que a conta feche, né? Justamente, é para que a gente possa ter recursos para investir nessas áreas que vão nos fazer crescer, né? Enquanto eu vou encaminhando aqui, vou te servir também de outra empresa aqui de Canoas, a Águas Itati, que é nosso parceiro comercial aqui. A água mineral da família Gaúcha, aproveitando, então, até já para fazer esse merchan. Um grande abraço, aliás, para esses grandes empreendedores da Itati. Isso aí. Nós vamos falar de 3 temas aqui, né? Que é a questão do Tudo Fácil Empresas, da PEC da Rodovias, que tem a ver com essa infraestrutura que tu falou. Mas eu queria começar com um tema que é tá mais polêmico agora, né? Que gerou toda uma polêmica e tem uma ação tua, que é a compra dos áudios pelo Tribunal de Justiça. E que tu até, se pudesse situar o nosso espectador o que foi e qual foi a tua ação, o teu entendimento em relação a essa compra que o Tribunal de Justiça fez de carros de luxo. Perfeito. Bom, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul fez um edital há poucos dias atrás aí, fazendo uma aquisição, né, de 5 veículos Audi de luxo, ali, veículos estimados em R$358 mil, sob a justificativa de que precisavam renovar a frota dos veículos que levam ali os magistrados pelo Estado por seus compromissos. E a gente fez um questionamento de pronto para o Ministério Público e para o Tribunal de Contas do Estado, entendendo 2 coisas. Primeiro, né, que era uma violação do princípio legal que veda a compra de artigos de luxo pelo poder público, né? A gente entende que existem veículos muito mais baratos que atendem a necessidade do poder público de poder se transportar. O governador do estado, por exemplo, ele anda num sedã que custa metade desse valor. O presidente da Assembleia Legislativa, da mesma forma. Por que né, os presidentes, né, a alta cúpula do judiciário precisa de um veículo que é o dobro do valor? Né? Então isso é o primeiro questionamento. E o segundo, da imoralidade disso, né? Que eu acho que é um mau exemplo que o Poder Judiciário infelizmente acaba passando para a população, de que estão esbanjando recurso público. Eu acho que isso é muito ruim, especialmente num estado onde a gente ainda tem uma situação sensível do ponto de vista fiscal, que falta recurso para a gente poder ter uma brigada militar melhor equipada. Agora mesmo estou retornando de Novo Hamburgo, onde uma das demandas em Novo Hamburgo é de fazer uma reforma na sede da Brigada Militar, que está em uma situação muito debilitada, para que os profissionais possam ali fazer até mesmo os registros de ocorrência, receber a população. Ou seja, quer uma prioridade mais evidente do que tu poder ter um imóvel decente para que a polícia possa fazer seu trabalho e receber a população, do que, em contrapartida, comprar veículos de luxo para a alta cúpula do judiciário. Acho que aí fica muito claro, né, essa distância, né? E essa representação no Ministério Público, no Tribunal de Contas do Estado, é no sentido de apontar, primeiro, a ilegalidade, segundo, a imoralidade, e pedir pelo princípio da prudência e da economicidade ali, uma revisão disso, né? A juíza da 4ª Vara da Fazenda Estadual determinou a suspensão da compra, agora, poucos dias atrás, respondendo também a uma ação popular feita por um advogado, também questionando essa compra, né? Então acabou ajudando, mais gente entrou nessa briga, e eu fico muito feliz de que a gente teve essa suspensão, porque eu acho que a gente tem, enquanto lideranças públicas, sejam elas eleitas ou não, né, no caso
né? Eu ocupo um assento eletivo no parlamento estadual. Eu tenho um compromisso, não apenas de fazer meu trabalho, mas também de respeitar o dinheiro do pagador de impostos e de dar o exemplo, né, para as pessoas que me seguem, que me acompanham meu trabalho. Eu acho que o judiciário, apesar de não ser o eleito, também tem essa responsabilidade. E a nossa ideia é justamente chamar a essa responsabilidade porque fazer esse questionamento. Eu sei que muita gente na política não gosta de fazer um confronto com o judiciário, fazer um questionamento ao judiciário com medo de uma eventual retaliação, né? Eu acho que isso é uma disfuncionalidade dos poderes e das suas responsabilidades. Eu acho que por estarmos justamente ocupando um papel de liderança pública, temos o dever de fazer esse questionamento. Não porque eu acho que o judiciário, né, não deveria existir ou que é um poder que deve ser desrespeitado, bem pelo contrário, porque eu acho que a relevância do poder judiciário é tamanha que ele precisa ser justamente mais responsável e comprometido com o dinheiro do pagador de impostos. Então, se o recurso está sobrando no Judiciário Gaúcho, eu, inclusive, sugeriria que a gente reduzisse o orçamento do Judiciário Gaúcho para poder incrementar o orçamento, por exemplo, da Brigada Militar, né? Que claramente está precisando de recursos, assim como a educação, que eu falei antes das reformas escolares, e tantas outras áreas, a saúde, por exemplo. Eu tenho visitado os hospitais estado afora, no papel de deputado estadual, e é uma tristeza o que a gente vê a saúde pública no estado, né? Os hospitais quase todos em situação de quase falência, né? Com tabelas do SUS que estão desatualizadas há décadas e basicamente dependendo de emendas parlamentares, inclusive para pagar a sua folha de pagamento, uma coisa absurda, né? A folha de pagamento com emenda parlamentar eu acho também uma excrescência, afinal de contas devia estar no orçamento o salário do médico, da enfermeira, né? Da compra de medicamentos e por aí vai. Então, esse foi o caso aí dos áudios. Eu fico feliz que a gente teve uma vitória parcial e espero que essa suspensão ela resulte efetivamente em cancelamento da compra, porque eu acho que é efetivamente desmedido essa ação. Tá certo. A gente falava de infraestrutura há pouco, né? E antes até de começarmos a gravar, falávamos de alguns gargalos aqui. Por exemplo, tu vinhas de Novo Hamburgo, né? E acabou pegando um monte de tranqueira na ida, na vinda. E sobre a PEC da rodovias, o que dá para falar sobre isso? PEC das ferrovias. Ferrovias. A PEC das ferrovias é uma PEC que nós apresentamos na Assembleia com o intuito de permitir que o Estado do Rio Grande do Sul possa receber investimentos privados para implementação de ferrovias, operação de ferrovias e terminais ferroviários, como uma forma de aumentar a nossa competitividade, que eu falava antes aqui, né? Para o escoamento da produção. Escoamento da produção, exatamente, né? E isso ajuda muito as rodovias gaúchas, porque hoje a gente faz basicamente mais de 80% do escoamento produtivo ele é via rodoviária, que ela é mais cara, ela gera mais insegurança nas estradas e volume de veículos nas estradas que acaba resultando não apenas numa degradação mais acelerada das rodovias, exigindo mais gasto e manutenção delas, do asfalto, como também muito mais fluxo, né? Então isso atrapalha o trânsito, inclusive. Então, para além dos investimentos necessários de manutenção rodoviária e ampliação da nossa malha rodoviária, como a própria ponte do Rio dos Sinos, o viaduto Charlau, tantos outros temas aqui da metropolitana que são fundamentais, é preciso também que a gente tenha mais modais, né? Hidroviário, ferroviário, para que a gente possa fazer esse escoamento. Então, a PEC das ferrovias ela foi assinada por 29 deputados estaduais, tá? Diferentes partidos. Eu estou liderando esse processo ali e nós pretendemos votar, quem sabe ainda esse ano, agora nesses últimos dias tenho falado com a liderança do governo, o deputado Frederico Antunes está muito disposto aí, me ajudando a tramitar esse projeto e conseguir fazer com que a gente venha à votação o mais breve possível, porque estados como Mato Grosso, Pernambuco, Minas Gerais e Paraná já aprovaram legislações semelhantes e lá já estão tendo obras e investimentos na casa dos bilhões de reais em aumento de malha ferroviária. Como funcionaria? No sistema de participação público-privada ou concessões? É privado, tá? Hoje como é que funciona? Para tu poder operar ferrovia no país, tu precisa necessariamente passar pelo modelo de concessão. Então hoje tu tem em torno de 3.600 quilômetros de malha ferroviária no estado do Rio Grande do Sul e a concessionária é a Rumo Logística, que opera basicamente 50% da malha atual. O resto 50% é inativo, tá? Se eu quiser ter um aumento da operação da malha, naturalmente hoje o modelo é concessão, novos editais, né, para fazer licitação e concessão. Esse é um modelo muito amarrado, leva tempo, precisa ter um parceiro interessado, é todo um imbróglio, é muito mais burocrático. Tá? Uma forma alternativa que surgiu desde o ProTrilhos, programa do governo federal passado, em 2019, ela permitiu que, além da concessão, tu possa fazer um modelo de autorização, que é um investidor, qualquer que seja ele, que chega com um projeto. Quero construir uma nova ferrovia.
né? Essa ferrovia vai ser de tal ponto a tal ponto, vai passar por esses endereços, vai ser essa estrutura, etc. O investimento projetado é esse aqui é o cronograma de obras. O Estado, então, o autoriza a fazer o empreendimento e ele passa para as etapas tradicionais de licenciamento empresarial que uma indústria passaria. Vai para o licenciamento ambiental, vai verificar a viabilidade econômico-financeira e tudo mais, e aí ele pode iniciar os seus investimentos, né? E ele é responsável por isso. Então não passa mais por uma concessão do Estado de verificar quem vão ser os players, quem vão ser os concorrentes e tudo mais. No Mato Grosso, que é o primeiro, talvez o case de mais sucesso até agora, né? Eles aprovaram em novembro de 2020 essa nova legislação, e de novembro de 2020 para cá já foram cerca de 730 novos quilômetros de ferrovias construídas 100% privadas para operadores privados. Elas fazem integração com as ferrovias federais para fazer também transbordo de carga e conseguir chegar desde a região de Lucas do Rio Verde, proximidades de Cuiabá, até Porto de Santos e Paranaguá, no Paraná. Ou seja, conseguiram fazer uma otimização enorme na logística do Estado, né? Especialmente para escoamento de grãos. Esse tipo de iniciativa que a gente poderia ter aqui no Estado acontecendo. Existe interesse de fundos de investimento, empresas privadas em fazer e operar esse tipo de tecnologia. O porquê que precisa da PEC, qual é a alteração específica que precisa mudar na nossa Constituição Estadual, e também te perguntar se daí a diferença é que quem tiver essa autorização, ela fica proprietária daquela linha ou ela fica com uma concessão por uma determinada época e volta por isso? Como é que funciona isso? Não, fica proprietário da linha. Fica proprietária sempre. É uma linha privada, né? Privada totalmente. Exato. E aí vai... Como essas outras que tem, por exemplo, da Rumo, que as da Rumo hoje, ela tem uma concessão ou ela é proprietária? Não, as da Rumo são concessões. Concessões, tá. Então a alteração básica, principal seria essa. Isso, a principal seria essa. Uma coisa interessante é assim, bom, o que altera na legislação, né? É que hoje a Constituição Estadual, ela basicamente espelha o que era a normativa de que é somente via concessão. Né? Não existe o modelo de autorização de investimento. Então, a gente vai incluir na Constituição Estadual o modelo de autorização. E, na sequência, se faz uma legislação específica sobre como vai se dar os modelos regulando autorizados de ferrovias. Inclusive, para dizer se nós vamos querer ter um modelo que deixa elas 100% privadas ou se, eventualmente, faz algum tipo de gestão, né, do Estado em cima disso. Ou mesmo como é que esses players privados, como esses operadores privados vão trabalhar. No caso de ferrovias autorizadas em outros estados, está acontecendo coisas muito interessantes, porque todo o setor ele acaba trabalhando de maneira, de certa forma, coordenada. Tem uma empresa interessada em fazer terminais, tem uma empresa interessada em fazer, né, os espaços de embarque e desembarque, tem empresa interessada em operar no trilho com determinados tipos de vagões distintos para distintas cargas. Eles negociam horários de trânsito dessas locomotivas. Então, tem um aproveitamento e maior uso daquela malha ferroviária. Mas uma restrição que nós temos é que a ferrovia ela não pode passar as fronteiras estaduais e tampouco chegar até portos, porque daí elas obrigatoriamente têm que ser federais. Então, a ferrovia estadual, dentro dessa nova normativa, é o que eles chamam de linhas curtas, short lines, né? Que é para fazer umas ligações menores. Tu pode fazer ligações de 10 km de linha, 50, 100, 200 km de linha, mas ligando daqui a pouco uma região que está descoberta de linha ferroviária até uma ferrovia federal. Ou até um ponto próximo de transbordo para um porto, aeroporto, né? Ou enfim, alguma outra modalidade. Então ela é muito interessante para complementar, né? Para fazer um complemento de estrutura logística. Nos gargalos. Né? Exatamente. Ela vai atuar diretamente nos gargalos. Exatamente. E aí, por exemplo, né? Digamos que um empreendedor queira fazer uma linha ferroviária mais moderna do que a linha federal atual, que tem muitas críticas que ela roda por ser uma infraestrutura antiga, que ela não permite rodar com trens mais novos e por isso é baixa velocidade e baixo aproveitamento. Se ela quiser fazer uma nova ferrovia para ligar, digamos, a região celeira do estado até o Porto de Rio Grande, ela vai poder. E ela vai negociar todos os direitos de passagem nos terrenos, vai eventualmente pagar locações que nem fazem as torres de transmissão elétrica, ou mesmo quando se tem uma locação de espaço para torre de telefonia. Então, ele vai ter mais liberdade para poder fazer essa execução. Né? Então, eu acho que é um modelo bem interessante, é uma novidade do ponto de vista normativo e que tem dado bons frutos nos outros estados. Legal. E para a gente finalizar, o Tudo Fácil Empresas, né? Como é que ele funciona? Algumas, até o município de Canoas, ele não é
tão burocrático nos últimos anos e tão amarrado quanto muitos municípios que a gente sabe que são ainda muito burocratizados, né? Como é que o Tudo Fácil Empresas funciona e como é que está esse trabalho para amplificar o trabalho? Perfeito. Como eu presido a Frente Parlamentar de Empreendedorismo e Desburocratização, nós abraçamos o Tudo Fácil Empresas, que é um programa estadual, para ajudar a levar ele para o maior número de municípios possível, né? A ideia é que ele esteja presente nos 497 municípios gaúchos, atualmente ele está em 31, e em Canoas ele está em fase de implementação ainda, que ela leva um tempo para ser implementado. Basicamente é o seguinte: o Tudo Fácil Empresas é uma ferramenta que foi construída no Conselho Estadual de Desburocratização e Empreendedorismo, com uma parceria entre Governo do Estado, SEBRAE, né, vários conselheiros que são públicos e privados, né, que é uma mesa de conversa, justamente participam diversos atores da sociedade para chegar no entendimento do benefício público, né? Então, no próprio conselho estão lá o Ministério Público, tem bombeiros, tem as secretarias, tem parlamento, tem alguns grupos empresariais, né, e ex-empresários que também dão uma visão do setor privado, entidades empresariais, enfim, para que ali se chegue em consensos do que a gente pode avançar para melhorar a situação de empreendedorismo e desburocratização. Então, o Tudo Fácil Empresas nasce como uma ferramenta que ela pretende centralizar a base de dados e digitalizá-la. Significa dizer que hoje, se o licenciamento no município vai abrir uma empresa, tá? E essa empresa é uma empresa de baixo risco, ou seja, ela não tem um risco de incêndio, de poluição, de detritos, enfim, significativo, como é o caso de uma academia, é o caso de um salão de beleza, é o caso de, né, um pequeno comércio, enfim, né? Esses não precisariam mais passar pelo processo de licenciamento que levaria meses, né, muitas vezes dias, tem que vir uma vistoria para conseguir seu alvará e aí conseguir emitir nota e começar a trabalhar. Pelo Tudo Fácil Empresas, ele entra num site, que pode ser o site da própria prefeitura do município ou pode ser o site do governo do estado, e ali ele preenche um formulário dizendo qual é a atividade econômica que ele vai fazer, qual é o endereço, né, descreve basicamente qual é a sua atividade e em até 10 minutos ele tem o seu CNPJ e a sua autorização de funcionamento. Em 10 minutos ele pode começar a trabalhar, né? Então, uma revolução do ponto de vista da burocracia. E hoje, no estado do Rio Grande do Sul, é o estado brasileiro que mais atividades econômicas estão liberadas para o Tudo Fácil Empresas e liberadas de alvará. São mais de 700 atividades econômicas. Então, o salão de beleza é uma atividade econômica, a academia é outra atividade econômica. Né? Então, imagina, essas mais de 700 atividades econômicas representam hoje, né, em municípios como Canoas, mais de 80% dos alvarás que estão na cidade. Isso aí. E, então, significa dizer que mais de 80% da cidade será desburocratizada, não precisará mais de pagar taxa de alvará, não precisará mais emitir papel nenhum, ir em balcão nenhum, visitar burocrata nenhum para conseguir carimbo nenhum. Pode fazer tudo pelo celular, pela internet, em até 10 minutos. E os municípios precisam aderir? Precisam aderir, porque como é um convênio do governo do estado, o que a plataforma faz é o seguinte: o município entra com as suas informações, né? Quais são os endereços, quais são as atividades que o seu plano diretor permite em cada endereço, né? Então, basicamente, quais são as suas regras locais, e isso é integrado com as regras estaduais dentro de uma plataforma unificada. Então, monta-se um banco de dados integrado, que aí leva-se por volta de 8 a 10 meses esse trabalho de atualização de planilhas e integração. Integração de sistemas e tal, nunca é simples, né? Exato. E aí, depois desse período, 8, 10 meses, né, em geral tem sido mais ou menos esse o prazo, fica tudo disponível num site, né? Pode ser o site da prefeitura, pode ser o site do governo do estado, escolha-se aí qual é o portal, onde tu vai lá e só vai jogar teus dados e o próprio sistema vai te responder. Então, ó, nesse endereço está liberado todas essas atividades econômicas. Tu termina ali, tu bota enviar informação e ele te retorna já dizendo, ó, tá aqui teu número de CNPJ, tá aqui tua inscrição estadual, municipal, enfim, todos os números que tu precisa ali, né, enfim, e tua declaração de que tu tá isento de necessidade de alvarás. Né? E os municípios estão aderindo? Como é que tem sido isso? Hoje tem são mais de 100 municípios que estão em processo de implementação, tal qual Canoas, né, alguns mais acelerados, outros mais devagar. 31 municípios já implementaram, né? No caso da capital, Porto Alegre. O primeiro município que implementou foi Novo Hamburgo. Tá? Mas são 31 municípios que já viraram essa chave, já estão 100% integrados. E a gente espera, né, e aí na condição de presidente da Frente Parlamentar de Empreendedorismo e Desburocratização, que os 497 municípios gaúchos implementem essa solução. Porque nós vamos ter daí uma unificação
que o Estado do Rio Grande do Sul tem a mesma abordagem, independente do lugar do território, sobre como é que tu abre uma empresa. E num primeiro momento para o município pode ser muito trabalhoso lá para os técnicos e tal, daqui a pouco ter que colocar um sistema, mas isso também fica a salvo, né, de trocas de gestões municipais que às vezes trocam todos os sistemas e trocam toda a parte. Com certeza. Porque daí tu já tem uma agenda, é só seguir trabalhando. E é uma grande conquista política para a gestão municipal, porque tu está resolvendo a vida de 80% dos empreendedores da cidade, facilitando a vida dessas pessoas, gerando empregos com isso. Isso volta em atividade econômica, volta em ISS, em IPTU, em ICMS. E além disso, o que tu acaba percebendo é que esse esforço, apesar de parecer grande, ele tem um apoio do próprio Estado. A Junta Comercial, junto com o Sebrae, eles fazem todo um processo de acompanhamento e consultoria junto, né? Então, é um trabalho que é dividido. Eu só vejo vantagens, né, para dizer bem a Vai dar verdade. até para ver, mapear melhor, né, as atividades econômicas, como é que está, a mortalidade de empresa, vai dar para ter tudo isso de uma forma muito mais rápida. Com certeza, com certeza. Facilitando as próximas, a política pública, né, de desenvolvimento. Exato. E Muito eu acho, legal. inclusive, que ali na frente, prefeitos que não tiverem implementado isso vão acabar sofrendo, inclusive, reveses políticos, de parecer que não estão interessados em desburocratizar seu município e que querem manter alguma ilha, né, de influência, de poder ali no E acaba no perdendo a município. abertura de empresa, né? Porque daí os empresários acabam abrindo Vai no vizinho. na cidade vizinha. Ainda mais hoje, que a cidade vizinha tem tudo Faça Empresa, faz tudo online, né? Legal. Vai perder uma arrecadação. Muito obrigado pela visita, pelo papo, deputado. Volta sempre quando passar por aqui, passa no Jornal Timoneiro aqui pra gente bater mais um papo. Obrigado. Claro, sempre à disposição. Obrigado por me receber aí. E estamos sempre às ordens aí para poder atender as demandas da cidade e também do nosso estado, né?